Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. É uma história bem conhecida por muitos, mas eu acredito que Deus sempre traz revelações novas. E o Senhor, Ele não nos trouxe aqui por nos trazer, o Senhor nos trouxe com um propósito. Independente da versão, o sentido é o mesmo. Marcos 10, a partir do versículo 46. Todos encontraram aqui? Digam amém, digam glória a Deus. E foi fraco, encontrou no telão, né? A palavra do Senhor nos diz: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão estava com ele. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse àquele que clamava que ele fosse chamado. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e eu quero orar por vocês. Meu Deus, muito obrigado por estarmos aqui, meu Pai, nesta noite. Muito obrigado por cada vida e por cada coração que foram guiados pelo Teu Espírito, Senhor. E nós sabemos que literalmente essa é uma quarta-feira de renovo, onde o Senhor é aquele que fala conosco, ministra aos nossos corações. Como o pastor Gledson falou, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Meu Deus, nada tem a ver comigo, nada tem a ver conosco como seres humanos, tudo tem a ver contigo, Pai. Que eu possa desaparecer e que o Senhor apareça. Que o Senhor mais uma vez se manifeste por meio da Tua palavra. Que aqueles que estão nos assistindo online também sejam alcançados, meu Pai. Em nome de Jesus, este é o nosso clamor e a nossa oração. Se você crê, diga aleluia. E se você crê que essa palavra é fiel e verdadeira, aplauda mais uma vez ao Rei da Glória. Oh, aleluia. Meus lindos, eu quero falar com vocês nesta noite sobre vencendo o tempo de espera. E eu sei que todos nós esperamos por algo. Temos os nossos sonhos, anseios, objetivos. Não existe erro algum nisso. Quem não sonha está morto. Pode ter certeza, pode estar vivo no corpo, mas já está morto interiormente. Só que nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo e do jeito que nós esperamos. Muitas vezes você idealiza algo e a coisa pode ir além daquilo que você pensou. Ou talvez você pensou em algo extraordinário aos olhos humanos e a coisa foi mais comum. E de repente, quando nós temos que esperar por algo que não chega, e o tempo da espera em ver a sua família reconstruída está demorando, o tempo da espera daquele sonho ministerial está demorando, o tempo da espera daquele objetivo que você tem na sua vida profissional está demorando, o tempo de investimento que você fez foi muito grande, e o tempo da colheita ainda não chegou. E quando a gente lança o pão sobre as águas, mesmo após muitos dias, tendo a certeza de que o encontraremos, nós rapidamente queremos encontrar. Quem é o ser humano que não quer plantar e colher? Até porque isso é bíblico. Todo homem que semeia, ele ceifa também. Então é uma consequência. Mas só que nossa inquietação muitas vezes nos leva a tomarmos decisões e atitudes precipitadas. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, muitas vezes Ele nos impede porque Ele sabe que aquilo não vai ser benéfico para nós. Mas muitas vezes o Senhor permite, porque Ele tem um propósito. Como foi na vida de Abraão. Abraão recebeu uma promessa de um filho, não com qualquer pessoa, mas com Sara.
Mas não vendo a promessa se cumprir no tempo dele, Sara deu Agar, a sua escrava, para ser a pessoa que daria um filho a Abraão. Mas a promessa era de Abraão com Sara. Ela teve Ismael, Deus permitiu. Ismael foi expulso de casa por permissão de Deus também. E o Senhor disse que dele faria uma grande nação. Já existem coisas que Deus ele veta a gente. Deus ele não permite. Você tem anseios, você tem metodologias, mas você às vezes é um Naamã da vida que, por ser talvez uma pessoa bem conhecida como Naamã era, um capitão da Síria que trazia muitas vitórias para o povo, e além disso também era alguém muito amado pelas pessoas. Você vai até o profeta, como ele foi até o profeta Eliseu, e espera uma metodologia de cura. E de repente o profeta Eliseu manda apenas Geazi, o seu servo, ir até Naamã e dizer que ele se lave no rio Jordão. As águas do rio Jordão eram águas escuras. Então ele achava que aquilo que iria purificar ele da lepra era exatamente a qualidade das águas. E ele disse: em Farpá, em Damasco, não existem rios mais claros? E de repente um servo vem e convence Naamã de que ele não visse a questão das águas, nem da qualidade delas, mas que ele seguisse a direção de Deus. E ele vai e mergulha no rio Jordão 7 vezes, e ele é curado. E nós vemos que desde o tempo de espera para que algo aconteça, até a metodologia, todos nós criamos expectativas. Isso também não é errado, porque expectativas são sonhos, e sonhos vêm da parte do Senhor. Se existe alguém que sonhava literalmente, era José, mas não apenas literalmente, ele sonhava também acordado. E nós vimos que Deus o colocou em uma posição de honra. E quando Deus ele tem um destino para a vida de alguém, embora você venha passar por prisões, cadeias, humilhações, você começa a entender lá na frente, mesmo que você não entenda hoje, que você está no centro da vontade de Deus, e Deus está destinando você para o lugar que Ele quer. Mas entrando no texto que nós acabamos de ler, que fala do cego de Jericó, o Bartimeu, o nome dele não era esse. Bar quer dizer filho no original, e Timeu, pai. Então ele não era conhecido pelo seu próprio nome. O filho de Manuel Gomes, o pastor André Gomes. Todo mundo me pergunta por que meu pai tem um apelido de preto. Já expliquei que é porque ele teve um irmão gêmeo, e naquele tempo as pessoas apelidavam muito, e o irmão era mais claro. O Senhor tomou o irmão gêmeo dele em um acidente, e por ser mais claro, porque não eram da mesma placenta, e ele mais escuro ficou preto e branco. Mas de preto ele não tem nada, mas tem um apelido. E é interessante que ele era conhecido pelo seu pai. Isso quer dizer que o pai era conhecido, o filho era conhecido pela sua paternidade. Diga para o seu irmão: o filho era conhecido pela sua paternidade. E de repente nós vemos duas cidades importantes biblicamente, Jericó e Jerusalém. Jerusalém era conhecida como sendo a capital do avivamento, onde as pessoas iam e prestavam reverências ao Senhor, e levavam as suas oferendas, e ali elas adoravam ao Senhor. E ela era tão conhecida como sendo esse lugar santo, que a mulher samaritana, ela chega a perguntar a Jesus qual era o lugar certo de adorar, se em Jerusalém ou no pé do monte, porque os judeus diziam que era em Jerusalém. Não tem quando o lugar pega uma fama de que naquele lugar tem avivamento, naquele lugar tem graça de Deus, naquele lugar tem palavra, então é ali que eu quero estar. Mas é interessante que Jericó já era diferente. Desde os tempos antigos era a terra dos cananeus, e era uma cidade extremamente comercial. Queria saber de comércio, de ganhar dinheiro, de enganos, fosse até Jericó. Ali você ia ver, contextualizando nos dias de hoje, uma pessoa vender um carro que vale 30 mil por 50 mil. Havia muitas enroladas numa linguagem atual para que você possa entender, mas era uma cidade comercial, era uma cidade onde as pessoas gostavam de empreender.
Então Jericó foi colocada como uma cidade comercial e Jerusalém como uma cidade santificada. Como o filho de Timeu sabia que em Jericó entravam os empresários, saíam os empresários, ele sabia que como cego, que ficava às margens da sociedade, embora o seu pai fosse conhecido, ele não tinha nenhuma oportunidade de trabalho. Então ele foi e sentou à porta de Jericó, porque ele entendeu que quem passava por lá tinha mais dinheiro, tinha mais condições financeiras. E ele foi e ficou ali naquele lugar. Ele não criou nenhuma expectativa no coração que Jesus passasse, nem esperava que Jesus passasse, mas certamente ouviu informações sobre Jesus, porque era impossível Jesus chegar no lugar. A Bíblia diz que uma grande multidão o seguia e a sua presença não ser percebida, não só porque ele ensinava, mas pelos milagres que ele operava. E Jesus, ele decidiu ir até Jericó, a cidade comercial. Biblicamente e teologicamente, nós não vemos que Jesus ele fez nenhum comércio ali. Nós não vemos que Jesus ele foi com o propósito de visitar um parente ou alguém conhecido. A Bíblia só diz que Jesus entrou em Jericó. Quando a Bíblia fala que ele entrou, não quer dizer que ele entrou e saiu rapidamente. Alguma coisa ele foi fazer que a Bíblia não revela, e se eu falar, eu vou estar falando alguma heresia. Mas alguma coisa ele foi fazer em Jericó, e entrou com essa grande multidão. Eu tenho certeza que quem saía de Jericó, saía com os relatos daquilo que Jesus havia realizado naquele lugar. O cego, literalmente cego, óbvio, não via, mas ouvia. E ele sempre ouvindo sobre o Senhor Jesus, sobre o que ele fazia, sobre o que ele operava. Mas é interessante, pastor, pensando bem comigo, ele não era aleijado, porque quando Jesus manda chamá-lo, ele fica de pé, lança sua capa e vai até o Senhor Jesus. Não sei se guiado por alguém, mas eu sei de uma coisa, preste atenção nessa revelação bíblica. Jesus entrou em Jericó, na saída foi que a cura aconteceu. Mas enquanto Jesus estava dentro de Jericó, ele não se levantou do meio do caminho, o cego, e entrou em Jericó para ir até Jesus, nem clamar a Jesus para que Jesus fizesse alguma coisa. Ele permaneceu onde ele estava. Isso quer dizer que apesar de ser um mendigo, de ser alguém que estava enfermo, ele não estava tão impaciente assim. E só ele e o Senhor sabiam o que ele estava enfrentando, como só você e o Senhor sabem. Por mais que você compartilhe com alguém que tem empatia, que te conheça, que saiba quem você é, só você tem a dimensão daquilo que você passa. Só você tem a dimensão o quanto é desafiador conquistar. Só você tem a dimensão do quanto é um privilégio estar em alguns lugares e com algumas pessoas, porque muitas vezes você quis estar e não pôde. Só você tem a dimensão da importância de estar hoje à noite aqui na igreja, porque você trabalhou o dia todo, estava cansado, cansada, e a motivação que te trouxe aqui foi o Senhor, a presença dEle, e a convicção de que Deus é um Deus que fala. Então, por mais que alguém tenha empatia por nós e possa entender o que nós estamos passando ou vivendo, só nós temos a dimensão daquilo que nós estamos enfrentando. Mas eu quero dizer uma coisa para você, diga assim para o seu irmão: vale a pena esperar, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Diga, isso é promessa de Deus, e você está no culto do renovo. E eu quero declarar nesta noite, que por mais que você não resista mais a esperar, a sua ansiedade e a sua preocupação, entrar em Jericó com tudo, para ser curado, curada pelo Senhor, e dizer: se Ele está fazendo na vida de outros, Ele vai fazer na minha. Tenha paciência, aguarde um pouco, porque Ele virá no tempo dEle até você. E o que Ele tem para realizar, nada e ninguém poderá impedir. Por mais que o teu clamor inquiete esta geração, existe o Jesus Cristo de Nazaré, que vai parar tudo e
todas as coisas por amor a você. Se você crê nisso, diga aleluia, diga glória a Deus. Primeiro princípio sobre o tempo de espera: não saia da posição que você está. Que posição? De mendigo? Que posição? De estar à beira do caminho, dependendo dos outros? Na posição da convicção de que você tem um Deus que vem até você. Diga para o seu irmão: você tem um Deus que vem até você. Ele conhece a tua necessidade. E de repente Jesus, ele entra e sai. Meu irmão, quantas e quantas situações já tentaram te tirar da posição, já tentaram te tirar da igreja, já tentaram roubar as tuas convicções. E Deus, ele tem ministrado ao teu coração: espera mais um pouco, porque no meu tempo eu farei, no meu tempo eu realizarei. Parece que tudo à sua volta é contrário, parece que todo mundo está inerte, mas eu estou com os meus ouvidos aguçados para ouvir ao teu clamor e para estender a minha mão sobre a tua vida. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então de repente, quando Jesus sai de Jericó, ele não saiu da posição. Você quer correr, tem situações que é insuportável, e não é inveja não, mas é de repente você escutar que Deus está fazendo na vida de outros, que Deus está curando outros, e você dizer: Deus, e por que comigo isso não acontece? E porque não chegou a minha vez? Não é que eu tenho inveja do meu irmão, mas eu desejaria viver o que ele está vivendo, desfrutar do que ele está desfrutando, mergulhar onde ele está mergulhando. E porque eu tenho que continuar aqui? Jesus foi saindo de Jericó com uma grande multidão. Ninguém prestou atenção naquele homem. Segundo princípio, diga para o seu irmão: não crie expectativa nas multidões. Mas são discípulos, mas são seres humanos. E quando você lida com o ser humano, você lida com erro, com falha, com limitação. Você tem que perdoar, você tem que ter paciência. E nós somos frustrados com as nossas próprias expectativas. E ele vai começar a clamar: Jesus, filho de quem? De Davi, tem compaixão de mim. E é interessante que ele fala sobre Jesus e sobre a sua descendência. Diga assim para o seu irmão, diga: Davi. Diga então, ele conhecia a história bíblica. Diga para o seu irmão, diga: o cego conhecia a história bíblica. Preste atenção nesse detalhe. Ele não estava chamando Jesus apenas, ele sabia quem era a descendência, de onde vinha a descendência do Senhor Jesus. Ele sabia quem era o pai, quem era a mãe. Ele não sabia quem era simplesmente aquele homem, ele conhecia a história de Jesus. Sabe o que é que te faz esperar? Não é apenas ouvir sobre Jesus, não é saber do que ele faz, é saber o caráter que ele tem. E conhecendo quem ele é, você sabe que é impossível ele passar por você e te deixar do mesmo jeito. Você sabe que é impossível você chegar na igreja, eu não estou falando das quatro paredes, porque a igreja somos nós, e não sair renovado. É impossível você ouvir a voz de Deus e ser o mesmo. Por quê? Porque você não apenas conhece uma pessoa. Alguém pode chegar e dizer: vamos lá, para você conhecer fulano de tal que canta, que toca, o pastor André, e você conhecer o pregador, você conhecer o pastor Gledson, você conhecer Isaías, você conhecer Beline Filho, você conhecer Lucas Costa. Outra coisa é você saber quem é a pessoa no seu caráter, no seu DNA. É isso que te faz perseverar, é saber a autenticidade
daquele que você está clamando. Diga para o seu irmão: se eu não soubesse quem é Deus, eu não estaria aqui. Fala com fé, aponta com fé. Diga: se eu não soubesse quem é Jesus, eu não estaria aqui. Se você crê que é assim, aplauda o Rei da Glória, porque Ele não é um Deus indiferente. Ele não é um Deus que humilha, Ele é um Deus que exalta. Ele humilha sim o soberbo de coração, aquele que exalta a si mesmo, mas ao quebrantado o Senhor concede força, o Senhor concede graça e faz com que ele se assente em meio aos príncipes. Então preste atenção. Existia uma multidão que conhecia Jesus pelo nome e que sabia o que Ele podia fazer. É como se você conhecesse apenas o pregador ou o pastor André. E muitos conhecem André. Ele não só conhecia Jesus, o Cristo ungido. Ele sabia quem era Davi. Ele sabia quem era a sua descendência. Ele sabia da promessa. O que vai te fazer esperar em Deus é a convicção de que você conhece o caráter do Deus a quem você serve. Diga glória a Deus por isso. Bate assim na mão do seu irmão. Pronto. Agora está muito fraco, está batendo fraco. Agora também não vai dar uma tapa, como o Belo dava na mão da irmã Alva. A irmã Alva também dava nas costas dele, eu repreendia ela. Dá só uma tapinha assim no seu irmão. Diga: meu irmão, aquiete o coração. Você sabe a quem você serve. Diga: você sabe a quem você serve. Amém por isso? Amém ou não amém? O cego tinha promessa de cura? Tinha ou não tinha? Sim ou não? Não. Jesus disse a ele recebeu alguma promessa de cura aqui? Não. Estou caminhando debaixo da promessa. Glória a Deus, um ponto a mais. Ele tinha alguma certeza de que Jesus pararia por ele? Sim ou não? Vocês estão com medo, gente? Aqui é para errar e acertar, sim ou não? Não tinha certeza. Jesus passou, ele clamou em pé, continuou sentado. Em outras palavras, se chegou a minha vez, chegou a minha vez. Onde eu estou, Ele vai me enxergar e Ele vai ver o que eu preciso. Muitas vezes você corre tanto atrás de algo, e quanto mais você corre, quanto mais você peleja, não estou querendo dizer que não tenha que existir ousadia, não tenha que existir em mim, em você perseverança, mas você peleja, você tenta e não consegue. Quando você aquieta o coração e diz: eu vou clamar, eu não vou parar de clamar, eu não vou me intimidar pela multidão, mas o que depender de mim eu vou fazer. Basta estar na posição certa e no lugar certo. Se ele foi para o Pai, ele voltará. E se ele entrou em Jericó, ele vai sair. Só tinha uma porta principal. E ele sabia que pela multidão que Jesus andava, Jesus ia sair por aquela porta. Quarto princípio, diga assim ao seu irmão: fique na porta certa. Jesus disse em João capítulo 10: eu sou a porta das ovelhas. Muitas vezes você está na porta errada. Muitas vezes você está na porta errada. Se você sabe qual é a porta principal e única, o verdadeiro caminho, fique nele. Fique na porta certa. Havia outras entradas, sim, mas qual é a porta principal? Muitas vezes você está na porta da ignorância. Muitas vezes você está na porta da carne. Você está na porta da precipitação. Você está na porta da inquietação. Você está na porta onde você diz: se não for do jeito de Deus, eu vou dar meu jeito aqui.
o jeitinho brasileiro. Tem isso não. O mundo espiritual não se confunde. Fique na porta certa. Jesus, ele disse: eu sou o pastor das ovelhas. E todo pastor, em João 10, ele escuta as suas ovelhas, e as suas ovelhas escutam a sua voz e o conhecem. Eu sou a porta, e é por mim que elas passam. Fala para o seu irmão mais uma vez, diga: fica na porta certa. Eu amo abraçar as pessoas na saída, mas a gente, para amenizar o fluxo, teve uma época que abríamos as duas portas, e a gente saía por aqui. Eu dizia: fecha essa porta de cá e só deixa essa. Só vai ter uma porta para o pessoal passar, e é a porta que eu vou estar. Diga assim para o seu irmão: você percebeu que Jesus afunilou você? As outras portas de Jericó foram fechadas. Agora olhando para mim, está entendendo? As outras portas foram fechadas para você ficar na porta certa. Querendo ou não querendo, Deus nos leva ao centro da vontade dEle. Você não tem escolha. Você vê que tem uma porta principal e é nela que você quer estar. E de repente, quando Jesus, ele vai passando, ele começa: Jesus, filho de Davi, conhecendo a sua descendência, tem compaixão de mim. Ele não disse: Jesus, filho de Davi, vem me curar. Jesus, filho de Davi, vem me socorrer. Sabe o que quer dizer a expressão compaixão? Vem do grego: olha para mim com amor. É forte isso aí. Diga assim: compaixão vem do original: olha para mim com amor. Imagine só, você falar com o autor da vida, com o caminho, a verdade e a vida. Você dizer: Jesus, filho de Davi, olha para mim com amor. Se ele já é a própria essência do amor, se ele já é o exalar do próprio amor, se ele já é aquele que passa pelos feridos e sara as feridas, se ele é aquele que passa pelos enfermos e cura os enfermos, se ele é aquele que passa pela morte e gera vida. Jesus, filho de Davi, olha para mim com amor. Você quebra alguém, né? Como você chegar para alguém: vem cá, pastor Gledson, vou fazer nada, mas só vou te fazer uma pergunta. Pastor Gledson, filho de Rogério, é possível você me amar? Olha para mim: é possível você me amar? Diga para o seu irmão: você quebrou a pessoa na emenda. Imagine a essência do próprio amor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: é possível você me amar? Jesus, filho de Davi, é possível você me amar? Imagine o coração de Jesus. Pode sentar, meu lindo, te amo. Imagine, a Bíblia não diz, mas vamos conjecturar, vamos pensar que eu já te amo. Eu já tenho compaixão de você. Eu já vim para Jericó e saí por essa porta por causa de você. Eu já te trouxe para a igreja porque eu sabia que eu falaria com você. Eu já fiz tudo isso porque eu sabia que o teu coração estava como um terreno fértil, aberto, para receber a semente da minha palavra. Eu já te amei desde a fundação do mundo. Não me peça para sentir o que eu já sinto. Não me peça para fazer aquilo que eu já ia fazer. Mas já que você está pedindo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim com amor. Jesus para a multidão, para todo mundo, e o pessoal repreendendo.
Tem hora que incomoda. Mas pimenta nos olhos dos outros é refresco. Só você sabe o que está passando. Os discípulos incomodados, cala a boca, você está incomodando demais. Eu acredito que ele tinha um vozeirão, viu? O só era: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Era: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, é possível você me amar? Parou tudo, disse Jesus. Aquele homem lá, vai chamar ele. Por que eu tenho que esperar? Porque na hora certa Deus te chama. Na hora certa você vai se levantar. Diga assim, batendo no seu peito, diga: Deus tem a hora para todas as coisas. Diga: Ele é atemporal. Diga: mas Ele tem exatidão. Diga: quando Ele me chamar eu vou. Eu não obedeço a outra voz, mas a voz dEle eu me submeto, eu obedeço. Porque como disse Pedro: Senhor, só Tu tens as palavras de vida. Então me cá. É óbvio que Jesus sabia que ele era cego e queria ser curado. Ele tira a capa porque tinha vergonha, vivia escondido, e a capa era usada por pessoas que mendigavam. E ele vai até Jesus, e Jesus perguntou: o que é que você quer? Dá uma sacolejada no seu irmão, diga: chegou a tua vez, e a hora é hoje. Diga para o seu irmão, diga: a hora é hoje. Fique de pé bem rapidinho no seu lugar. Fique de pé, fique de pé. Diga assim: Ele está me chamando. Agora, postura ereta, vamos lá. Diga: Ele está me chamando. Diga assim para o seu irmão, diga: abandona a capa. É Jesus que está parando a multidão. É Ele que te chama. Agora sente, pode sentar por enquanto. Levante por Ele, aí Ele saiu. Interessante que você não vê ele dizendo: me leva até Ele. Ele foi atraído pela voz. Ele não enxergava, mas ele ouvia. Ele foi atraído pela voz. E ele foi até o Senhor. O Senhor disse: o que é que você quer? Senhor, eu só quero uma coisa. Eu quero ver. Pare de ficar se expondo profundamente diante das multidões. Só viram ele clamando: Jesus, é possível me amar? Mas o que ele queria mesmo, ele disse a Jesus: o teu particular é com Deus, e é dele com você. Você está entendendo? Ele que conhece, diz a palavra, as intenções e os pensamentos do meu e do seu coração. Quando éramos uma substância informe, Ele já conhecia o nosso deitar, o nosso levantar. A Bíblia diz que Ele já esquadrinhava os nossos caminhos. Esquadrinhar vem do original hebraico. Ele já montou todo o quebra-cabeça da nossa vida. Se você crê nisso, diga aleluia. Fechou a capa e foi lá. Ele disse: eu quero ver. O Senhor olhou para ele e disse: veja só, e vai em paz, a tua fé te curou. Último princípio básico. Diga: no dia que você perder a fé, você está morto. Diga para o seu irmão: no dia que você perder a fé, você está morto. Mas nós não somos aqueles que retrocedem. Nós somos da geração dos que creem. Quantos creem estão aqui nessa noite? Quantos creem nos sonhos e nos projetos de Deus para as nossas vidas? Digam aleluia. Quantos creem que Deus Ele não vai fazer, Ele já está fazendo?
Quantos creem que Deus não vai operar, já está operando? Quantos creem que Deus não vai chegar, Ele já chegou? Quantos creem que Ele não vai te exaltar, Ele já te exaltou? Diga aleluia! O que é ligado na terra é ligado no céu, antes de ser materializado na terra. Tudo acontece no mundo espiritual. Eu quero ver. Vai em paz. Está vendo agora? A tua fé te salvou. Jesus foi que fez a obra, mas Jesus deixou bem claro, porque você esperou. O que é fé? E a gente finaliza com o tema da mensagem. Hebreus capítulo 11. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Diga assim comigo: esperam. Qual é o tema da mensagem? Esperando, vencendo o tempo da espera. Fé é o firme fundamento. O firme, faz assim no chão com o pé. Faz assim, pronto. Não tire da posição que você colocou seu pé. O firme fundamento. Estou firme. Toca assim no seu irmão de leve. Agora não deixe ele tirar o teu pé do lugar. Vamos lá, balança o teu irmão, pronto. É o firme fundamento. Estou firme nas coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Estou dentro da palavra ou estou fora da palavra? Vencendo o tempo da espera. A tua fé te salvou. Último princípio: quem espera recebe paz. Coloca a mão na cabeça e diga: eu profetizo sobre a minha mente paz. Tem muita gente perturbada, tem muita gente agoniada, tem muita gente ansiosa, tem muita gente que não sabe para onde correr mais, o que fazer, a quem pedir dinheiro emprestado, a quem recorrer. Vença o tempo da espera e receba a paz, como disse Jesus, a paz do príncipe da paz, porque Isaías ele disse: virá um, será o Messias, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. Um filho se deu, um filho vos nascerá, e ele será chamado Príncipe da Paz, Pai da eternidade, Emanuel. Creia que o príncipe da paz está hoje aqui. E Jesus disse: eu vos dou a paz e não vos dou como o mundo a dá. Diga: eu recebo paz. Você não vai sair daqui: meu Deus, eu estou tão agoniado, pastor, ora por mim. Meu filho, está recebendo a palavra. Receba a paz. A tua fé, ela não vai te curar, ela já te curou.